Olá, boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 7 de junho. Pedido de vista suspende julgamento no Supremo, que discute o marco temporal para definir as relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. Este é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também nesta edição. Ministro Dias Toffoli nega pedido de liminar para suspender a decisão que cassou o mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol. Primeira turma do Supremo absolve ex-governador Valdez de Góes da acusação de desvio de recursos. E ainda, no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, o presidente do STF celebra os profissionais que levam informação em prol da cidadania. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar feito pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol para que fosse suspensa a cassação dele pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ministro afirmou que não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão do TSE, que se baseou em precedente do próprio STF. Em outra decisão, o ministro Toffoli determinou que Luiz Carlos Rauli, do Podemos, seja empossado no lugar de Dallagnol. O plenário do Supremo retomou hoje o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, com a apresentação do voto do ministro Alexandre de Moraes. A reportagem é de Marta Ferreira. Cerca de 2.000 indígenas de pelo menos 80 povos estão em Brasília desde segunda-feira. Acampados na área central, eles estão mobilizados contra a tese do marco temporal, que estipula que apenas as terras originárias, ocupadas até a promulgação da Constituição em outubro de 1988, deverão ser demarcadas. Os indígenas acompanham a retomada do julgamento que vai definir essa questão. O cacique Raoni, líder do povo Kayapó, foi um dos primeiros a chegar ao STF. Assim como ele, dezenas de indígenas também vieram ao Supremo. Já no plenário, representantes de 21 povos, entre eles das etnias Xoclen e Caingangue, do caso concreto em julgamento. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também estava presente. Em discussão, saber se os povos indígenas têm direito a determinadas terras por questão de tradicionalidade. A questão chegou ao Supremo por conta de uma disputa pela posse de uma terra indígena em Santa Catarina. A área é habitada por 3 povos e a posse de parte do terreno é questionada pelo governo do estado. Os ministros discutem o chamado marco temporal. Pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial nessa época. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada aqui vale para todos os processos semelhantes no país. O caso começou a ser julgado em 2021, mas o pedido de vista suspendeu a discussão. Até então, 2 ministros tinham votado. O primeiro foi o relator ministro Edson Fachin, que é contra a tese do marco temporal. Ele considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade. O ministro Nunes Marques foi o segundo a votar e abriu divergência. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou em parte o voto do relator. Aquelas terras reconhecidas como das comunidades, originárias das comunidades indígenas, que as comunidades indígenas estavam em 5 de outubro, ou estavam litigando, ou estavam resistindo ao esbulho. Olha, nesse caso, a posse deve ser reconhecida, deve ser demarcada, e a indenização, como hoje se faz, é pelas benfeitorias. Agora, nos demais casos, mesmo reconhecido fora desse marco temporal, quando efetivamente reconhecida que a terra é uma terra tradicional indígena, a indenização deve ser completa. A indenização, aquele que de boa fé na cadeia dominial adquiriu, deve ser completa. Na sequência, o julgamento foi suspenso.
após um pedido de vista do ministro André Mendonça. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. Ao vivo, a repórter Marta Ferreira tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o plenário começou a analisar uma outra ação que também trata de demarcação de terra indígena no estado de Santa Catarina. Os autores, eles querem a anulação de uma portaria do Ministério da Justiça de 2003 que redefiniu os limites de uma reserva do povo Xoclen. Os ministros vão decidir se essa norma viola os direitos dos residentes não indígenas. Hoje houve várias sustentações orais e também a manifestação do Procurador-Geral da República. Depois, a sessão foi suspensa e o julgamento será retomado na próxima semana com o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Flávia. Obrigada, Marta. E ainda na sessão, por causa do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, celebrado hoje, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, destacou os profissionais que levam informação em prol da cidadania. A liberdade de imprensa, nunca é demais repetir, constitui pressuposto basilar da ordem democrática. E o jornalismo independente, livre e profissional é o maior e o melhor aliado no combate à desinformação, ao discurso de ódio e à intolerância. Como sublinho sempre, sem um poder judiciário independente e sem uma imprensa livre, não há democracia. Na democracia, a formação da opinião pública passa pela pluralidade de canais comunicativos, pela liberdade de expressão, pelo embate e pelo diálogo franco e diário entre pontos de vista diversos, entre diferentes pontos de observação da vida, entre distintas visões de mundo. A ministra Rosa Weber também citou o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Segundo o documento, foram registrados 376 casos de agressões contra profissionais de imprensa em 2022. E em 2021, 430 jornalistas sofreram algum tipo de violência. O relatório mostra ainda o aumento de 200% no impedimento ao trabalho jornalístico no Brasil em 2022. Além disso, as ameaças, hostilizações e intimidações cresceram mais de 130%. Já as agressões físicas aos jornalistas passaram de 26 em 2021 para 49 em 2022. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, rejeitou o recurso da deputada federal Tabata Amaral envolvendo queixa-crime apresentado por suposto crime contra a honra. Renato Rosa tem os detalhes. Tabata Amaral apresentou a queixa-crime em abril de 2021 contra ofensas que recebeu nas redes sociais. Um seguidor mandou essa mensagem: "Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo, o taco de beisebol na cara, tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois." A deputada federal apontou que houve incitação ao crime e difamação, mas juízes e desembargadores de São Paulo analisaram que as postagens não configuram crime por falta de indícios de autoria e ausência de justa causa. Pela decisão do Tribunal de Justiça paulista, Tabata Amaral deverá pagar R$5 mil de custas do processo. Inconformada com a decisão, a deputada federal do PSB de São Paulo acionou o Supremo Tribunal Federal. O recurso foi analisado pela presidente do STF, ministra Rosa Weber. Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. O entendimento da ministra Rosa Weber é que o caso não demanda discussão de matéria constitucional, por isso, negou o seguimento ao recurso.
A primeira turma do STF absolveu o atual ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez de Góes, da acusação de desvio de recursos que teria ocorrido quando ele era governador do Amapá. Por maioria de votos, o colegiado considerou que não houve peculato, pois não foi comprovado o desvio em benefício próprio ou de terceiros. Vamos conferir na reportagem de Evne Araújo. A acusação é de retenção entre 2009 e 2010 de valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos estaduais, sem o repasse às instituições financeiras. No habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Valdez Góes alegou que os recursos não foram retidos em benefício próprio, mas para que fossem aplicados em outras áreas do Estado que enfrentavam dificuldades financeiras. Em primeira instância, Góes foi absolvido por falta de provas, com o retorno ao cargo de governador que ocupou novamente entre 2015 e 2022. O recurso de apelação do Ministério Público foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que o condenou a 6 anos e 9 meses de reclusão e ao ressarcimento dos valores aos cofres públicos. Em seguida, o andamento da ação penal foi suspenso por determinação do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes havia pedido mais tempo para analisar o caso. No voto apresentado no plenário virtual, Moraes observou que a denúncia não aponta desvio de recursos públicos em benefício próprio. Embora os valores descontados dos servidores não tenham sido imediatamente devolvidos às instituições financeiras, está claro nos autos que a demora não se deu para atender fins ou interesses privados do próprio acusado ou de terceiros. Segundo o ministro, como os valores foram usados para arcar com despesas do Estado, não houve prejuízo à administração pública e, portanto, não ocorreu crime de peculato. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. A segunda turma do STF invalidou a apreensão de uma grande quantidade de cocaína em um galpão no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O motivo? A ausência de uma decisão judicial de busca e apreensão. Vamos aos detalhes com Daniela Ramalho. O voto do relator Nunes Marques a favor do réu foi seguido pelos ministros. Inicialmente, a segunda turma do STF considerou a apreensão válida por entender que estavam presentes fortes suspeitas de tráfico internacional de drogas e a entrada sem mandado judicial estava devidamente justificada pela situação de flagrante delito. Ao reavaliar o caso, o ministro reconheceu que a turma não havia apreciado uma questão levantada pela defesa sobre a ilicitude da apreensão reconhecida por decisão judicial em recurso de outro réu também envolvido no caso. O relator entendeu que as situações eram idênticas e que a coisa julgada formada no caso anterior beneficiava o réu atual. O pedido da defesa foi acolhido e a decisão modificada. Com esse entendimento, a turma manteve decisão da Justiça Federal que considerou ilícita a apreensão por violação de domicílio. A decisão diz que as matérias tratadas em ambos os réus são idênticas. Trata-se em apertada síntese na discussão sobre a ilicitude de provas obtidas mediante violação de domicílio por forças policiais. A ilicitude das provas foi reconhecida em 2 habeas corpus julgados em conjunto perante o TRF2. A droga foi apreendida em 2021. Segundo informações do processo, policiais federais receberam denúncia anônima sobre tráfico internacional de drogas e, em uma investigação autônoma, passaram a vigiar o local. Policiais civis que também investigavam a mesma situação acabaram entrando no galpão e foram seguidos pelos policiais federais. Durante a ação, os 695 quilos de cocaína foram encontrados escondidos em frutas que seriam exportadas para a Europa. A seguir, as informações da operação contra garimpos ilegais no Pará. Voltamos em instantes. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu a visita de lideranças indígenas da Reserva do Xingu, em Mato Grosso. Veja como foi na reportagem de William Martins.
A visita teve como objetivo aproximar os povos indígenas da justiça eleitoral e de outras instituições do Estado brasileiro. O objetivo é fazer com que eles compreendam a engenharia dessas instituições, como é que elas funcionam, qual que é o papel delas na sociedade, como é que esses papéis dessas instituições impactam a vida deles na aldeia. A visita começou pelo térreo do TSE, onde as lideranças receberam informações sobre o prédio do tribunal e a região onde ele se encontra. Eles seguiram para o auditório, onde acompanharam palestras com representantes do tribunal. A assessora de Inclusão e Diversidade do TSE, Samara Patachó, que também é indígena, agradeceu a presença dos visitantes e destacou a vontade do tribunal de fortalecer a inclusão dentro do processo eleitoral. E que, de alguma forma, tudo que a gente faz aqui, do mínimo ao máximo, possa abranger a diversidade que nós temos, diversidade de povos, diversidade de línguas, mas que também colabore para que a gente exerça os nossos direitos. E foi aqui, próximo ao plenário do TSE, onde está uma exposição que mostra a participação dos povos indígenas nas eleições, que as lideranças se sentiram mais à vontade e acolhidas. A gente vindo para cá, a gente passa a conhecer a estrutura do TSE, né? E também para a gente começar a entender como que funciona aqui dentro, quais são as atribuições de fato que o TSE tem, né? Que é tão importante, né? Que presta um serviço bastante importante para a população brasileira. E nós indígenas, quando vem para cá, a gente passa a começar a ter entendimento, conhecer a estrutura, como que funciona, né? Alegria ver o nome dos povos indígenas dentro desse TSE, porque nós temos futuro de ser como vereador, prefeito e deputado estadual, até governador, queremos chegar até nesse ponto. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou 4 operações simultâneas no Pará contra garimpos ilegais. Um dos pontos flagrados trazia risco à linha de transmissão de Belo Monte. O objetivo da operação é desmobilizar garimpos de ouro e cobre nos municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. A reportagem é de Carolina Chaves. A operação foi com apoio do IBAMA, ICMBio e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Os policiais prenderam 2 pessoas e cumpriram 22 mandados de busca e apreensão no sudeste paraense. A ação foi para desmontar garimpos de ouro e cobre nos municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. Essa operação é resultado de outras ações da Polícia Federal para combater garimpo ilegal e outros crimes ambientais, como a contaminação dos afluentes do rio Parauapebas, no Pará. O rio abastece a cidade com aproximadamente 300 mil habitantes. O chefe da delegacia de Marabá, Ezequias Martins, explica que esses garimpos eram instalados próximos a linhas de transmissão da usina de Belo Monte e poderiam prejudicar o abastecimento de energia em todo o país. Com a extração ilegal do minério abaixo de uma das torres e se ocasionar a queda de uma torre de energia dessa, de um linhão de energia, pode ocasionar a sobrecarga da rede, causando os famosos apagões pelo Brasil. Durante a operação, um dos presos foi flagrado em um galpão de aluguel de máquinas para garimpos com uma pistola e munições. Foram apreendidas 18 escavadeiras, 13 delas foram inutilizadas no local e 5 estão à disposição da Justiça. Outros equipamentos usados no garimpo, como caminhões e geradores, também foram apreendidos. Também foi feito bloqueio de bens avaliados em 361 milhões de reais. Os envolvidos podem responder por vários crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União com a extração ilegal de minério e associação criminosa. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento do livro O Desafio Ecológico, Econômico e Social da Sustentabilidade. A repórter Samanha Peçanha acompanhou o evento. Com um olhar interdisciplinar, o livro traz 14 artigos científicos de 23 pesquisadores de diversas partes do Brasil. A busca é por avanços rumo à construção de sociedades sustentáveis. A obra propõe um olhar atento para as questões da contemporaneidade de forma integrada ao abordar segmentos ambientais, sociais, econômicos, políticos e sanitários.
Participaram da mesa de abertura do evento a ministra do STJ, Nancy Andrighi, uma das coautoras do livro. A organizadora da obra, a professora e pesquisadora Maria Cláudia da Silva, assim como os coautores Tereza Vilac, Claudinei Chavasco e Leandro Kacharovski, responsável por escrever o primeiro artigo da obra. O que eu pretendo é desenvolver uma espécie de consciência ecológica, né, em torno desse tema da sustentabilidade, que é tão caro, né, e tão importante nos dias atuais, principalmente para os operadores do direito. A organizadora do exemplar, professora Maria Cláudia da Silva, explica que o livro destaca a importância da Agenda 2030 da ONU, um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações. A importância de uma consciência ecológica, né? Numa sociedade contemporânea, uma sociedade hoje, de certa forma, adoecida, né? Então nós precisamos cuidar do planeta, cuidar das pessoas, e essa obra ela destaca também a importância então desse cuidado. No próximo bloco, a gente fala sobre a nova ferramenta de inteligência artificial do Supremo, a Vitória. Voltamos já já. Uma mulher acusada de integrar a organização criminosa PCC continua em prisão preventiva. Ela está envolvida em atentado contra a servidora do sistema prisional em Porto Velho, Rondônia. A repórter Fátima Uchoa traz os detalhes para a gente. A defesa pediu a concessão da prisão domiciliar, alegando que a detenta tem filho menor de idade sob responsabilidade dela. Entre outros argumentos, afirmou também que a mulher possui residência fixa no estado de São Paulo, é primária e conta com bons antecedentes. Mas, ao negar habeas corpus, o relator na 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, desembargador federal César Jataí, ponderou que o fato de a ré possuir condições favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Para o magistrado, a atuação dela na organização criminosa, primeiro comando da capital, participando efetivamente do plano para atentar contra a vida de uma agente federal de execução penal, é motivo suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar. O desembargador federal concluiu que, apesar de a mulher ser a única responsável pelos cuidados do filho, ela própria declarou em audiência de custódia que o menor está sob os cuidados dos avós maternos. Assim, por unanimidade, a 4ª turma do TRF1 negou o pedido de habeas corpus conforme o voto do relator e manteve a prisão preventiva. Lançada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, a ferramenta Vitória, de inteligência artificial, foi criada para dar mais rapidez à análise e ao julgamento dos processos. Vamos conferir na reportagem de Renato Rosa. Ela identifica processos semelhantes e divide em grupos para que tenham um tratamento conjunto ou que possam resultar em novos temas de repercussão geral. Vitória, a ferramenta de inteligência artificial do Supremo, é uma trabalhadora rápida e eficiente. O agrupamento hoje, antes da Vitória, ele é uma etapa bem manual. Então, a partir de planilhas, o pessoal da Secretaria de Precedentes tem que identificar aquilo que é similar no olho. Então, a ideia da Vitória é justamente isso. Ela consegue automaticamente, dado um universo de processos, identificar grupos de processos que são similares. E isso em poucos segundos. Ela consegue, hoje, agrupar algo em torno de 5.000 processos em 1 ou 2 minutos. No vídeo de apresentação da ferramenta, selecionamos parte desse trabalho. Atualmente, a Vitória analisa os recursos extraordinários com agravo e agravos de instrumento, recebidos pelo STF desde janeiro de 2022. Vamos lá, a Vitória mostrará os grupos formados à esquerda. Podemos explorar cada grupo selecionando o ícone de visão. Nessa tela, podemos ver todos os processos que foram agregados naquele grupo e alguns metadados associados, como o número do processo, grau de similaridade com o processo paradigma e a origem do processo. Vitória passou por vários testes num tempo curto, 8 meses. É o primeiro projeto desenvolvido pela Assessoria de Inteligência Artificial do STF.
em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria de Gestão de Precedentes. Nesta sala, cada servidor ajudou na formação da plataforma. Sou estatístico de formação, então eu cuidei de criar o código do agrupador, a parte matemática de fazer as comparações, o modelo em si matemático, né? Essa foi a minha parte. Durante o projeto, eu pude trabalhar validando com os clientes, verificando se aquele agrupador estava realmente numa boa qualidade, porque a gente ia chegar lá no final com um aplicativo dentro do sistema e a gente precisava ter garantia de que era um bom agrupador, para que isso pudesse ser utilizado e trazer valor à área jurisdicional. O STF já opera com outros 2 robôs. O Vitor, utilizado desde 2017 para análise de temas de repercussão geral na triagem de recursos extraordinários, recebidos de todo o país. E a Rafa, criada para integrar a Agenda 2030 da ONU ao STF e classificar os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, destacou a Vitória, a caçula da família de robôs do Supremo. A Vitória nasce sob o signo do desenvolvimento tecnológico a serviço do desenvolvimento social e humano, que é o que importa. E penso que esse deve ser sempre o nosso norte. A tecnologia a serviço das pessoas e nunca o contrário. Está pronta, em operação e tem o serviço monitorado pelos analistas. O cuidado é para aperfeiçoar o sistema. A partir de agora a gente vai monitorar o uso da Vitória para ver performance de hardware, enfim, e incluir novas funcionalidades, mas eu vejo com orgulho imenso o estado atual que a gente está aqui. Para quem participa do projeto, a satisfação de poder contribuir com uma ferramenta fundamental para a corte. Foi muito gratificante, né, estar desenvolvendo e trabalhando com a equipe nesse curto período de tempo e entregar uma solução de grande impacto, né, para o tribunal e com grandes avanços assim, né. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você.